Ezequiel capítulo 47. Para quem não tem o aplicativo, a Bíblia física, o pessoal vai botar aqui na tela para vocês. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e eu vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mais 500 e levou-me pela água que chegava no joelho. E mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não podia se atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Versículo 7. Quando ali cheguei, eu vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque esta água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até Englaim. Haverá locais próprios para que eles estendam as suas redes. Os peixes serão muito grandes e de muitos tipos, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas servirão de remédio. Amém. Amém, gente? Tem fogo no altar. O cara começa pregando assim, né? Tirando. Gente amada, obrigado, Luquinhas, obrigado. Eu ia jogar em alguém, mas perdi a coragem no meio do caminho. Esse texto, a leitura desse texto, ela é um pouco diferente de um texto que habitualmente a gente lê. E eu gostaria de contar um pouquinho do contexto desse texto. A gente precisa entender que isso aí aconteceu antes de Jesus Cristo. A divisão da história antes de Cristo, depois de Cristo, isso foi antes de Jesus. O profeta Ezequiel, no livro de Ezequiel, então tem essa narrativa. Veja bem, Deus, desde a criação, quando o homem está afastado de Deus, né? Então existe uma divisão e Deus não fala mais abertamente assim com o povo. Deus fala com o homem através de algumas pessoas. Então Deus na história vai separando alguns profetas, alguns juízes, sacerdotes, pessoas que têm acesso a Deus, e profetas. Ezequiel, ele é um profeta. E Deus também escolhe para si Abraão, de quem ele diz que vai fazer uma grande nação. Uma nação que é a nação preferida de Deus. E é por isso que a gente canta: Pai Abraão tem muitos filhos ele tem, o som deles, você também. Louvamos ao Senhor, braço direito. Pai Abraão, não vou cantar toda. Mas vem daí essa história do pai Abraão. Deus chamou ele, levou para uma terra e agora faz promessas para Abraão. Então vem toda a sua descendência. Depois o povo vai lá para o Egito, fica preso no Egito, e vem um novo faraó e deixa eles escravizados.
e a trajetória do povo desde que foram libertos do Egito. E agora é uma trajetória de Deus se manifestando de diversas formas e o povo em obediência, em desobediência. Se voltava para Deus quando tinha algum tipo de necessidade, mas logo que estavam num momento de bonança, num momento de fartura, o povo se voltava para outros ídolos, outros deuses, se prostituía com outros povos e fazia algum tipo de ação que desagradava a Deus, e tinha promessas de Deus para aquele povo, mas elas eram vinculadas, atreladas também à obediência do povo. Então, por diversas vezes o povo de Israel, essa nação, ela ficou sob escravidão ou sob o domínio de outras nações. Quando Ezequiel tem essa visão, o povo já estava no exílio há 25 anos, sob o domínio de outro povo. Há 25 anos. E o templo, aonde o povo fazia o sacrifício ao Senhor, o templo não era como o nosso. O templo também não tinha a mesma finalidade que tem, não tinha propulsão naquela época. Não tinha. Então o povo ia uma vez no ano, levava os seus sacrifícios ao templo, e lá para que os pecados do povo fossem perdoados. Então o cara levava uma vaquinha, uma ovelhinha, um animalzinho, oferecia a Deus o sacrifício. O sacerdote levava aquele oferecia diante do Senhor aquele sacrifício. E agora Deus perdoava o povo e o povo dava uma resetada, ou seja, tinha mais um ano. Agora eles estão há 25 anos exilados e já fazia 14 anos que o templo deles, que era esse lugar onde eles pediam perdão dos pecados, ele estava também destruído. Então Deus dá uma visão para Ezequiel. Quem já teve uma visão aqui? Levanta a mão. Ninguém teve uma visão? Alguém já teve? Não levanta tão tímida. Já teve uma visão? Pode levantar. Teve uma visão. Visão de Deus, mais gente teve visão. Quem já teve um sonho que foi um sonho de Deus? Um sonho. Qual a diferença? O sonho é dormindo, né? Mas pode ser um sonho de Deus também, enquanto você está dormindo. A visão, Ezequiel, ele foi transportado em uma visão. Ou seja, o seu espírito foi transportado pelo Senhor até o alto de uma montanha, e lá um ser, que era um ser de bronze, umas coisas meio simbolística, meio estranha, assim, uns elementos que a gente não entende quando lê esses textos, né? Daí está um cara de bronze lá, e esse cara vai acompanhando ele, mas o cara tem uma trena, que é uma trena da época, e leva ele para ele assistir um projeto. Olha que louco. Esse homem leva Ezequiel até a reconstrução do templo, antes do templo ser reconstruído. Mas não é uma planta baixa, um desenho, é uma coisa tipo um holograma, porque eles entram dentro dessa visão. Isso é muito futurista e aconteceu antes de Jesus. Então agora eles visitam toda a construção, o pátio do templo. E não só visito, como esse homem vai tirando as medidas. E ele não tinha trena laser, era com cabo. Ia medindo tantos côvados. Media o pátio, media as portas, a altura da porta, a largura, virada para leste, virada para o sul. E foi assim então, dizendo como seria a reconstrução desse local, que é o local onde o pessoal pediria perdão dos seus pecados. E depois de mostrar tudo, os quartos, aposentos, aonde que vai ficar o sacerdote, aonde que ficam os levitas, quais os utensílios que serão usados, então diz que sopra como uma correnteza do leste, e a presença de Deus se manifesta no templo, e é como um rugido das águas, diz. Então a presença de Deus retorna àquele templo. E depois que a presença retorna, então Deus manda que o profeta fique em pé novamente e fala para o profeta dizendo: olha só, diga para o povo as coisas que tu viu e como o templo será reconstruído. Mas pede pelas eternas misericórdias de Deus que o povo não se prostitua mais
E que esse povo também não adorem outros deuses mais. Pede para eles, por favor, porque daí a minha presença vai estar para sempre com eles. Cara, mas isso é muito legal. Saber que a presença de Deus vai estar para sempre com o povo, eles só deviam obedecer, era só isso. Então, depois que Deus dá essa palavra para o profeta, agora ele vai trazer alguns rituais que deveriam ser feitos. A forma como seriam feitos os sacrifícios, os dias que seriam feitos, como seria feito, as ofertas, as festas. E quando chega lá no capítulo 47, então, tem essa parte da visão, que é a parte que a gente leu. Que daí esse senhor, esse homem leva Ezequiel para fora do templo e ele vê essa água correndo do templo. Esse é um resumo dessa história. Quando ele vê essa água correndo, então esse homem puxa ele e leva ele caminhando por dentro da água 500 metros. E são águas bem rasas ainda assim. Então leva ele mede mais 500 metros. E agora a água dá no joelho, depois dá na cintura. Mais 500 metros e agora é uma profundidade de água onde não tem mais como botar o pé em terra firme. Só tem como atravessar se a pessoa estiver nadando, se estiver com a boia, um colete, não dá mais pé. Era ali que eles estavam. Então esse homem leva o profeta para a margem do rio, e agora quando ele chega na margem do rio, tudo que tinha na margem do rio criou vida. As plantas estavam verdinhas. Eu gosto da simbologia que Deus usou. É uma comparação meio estranha, mas é a comparação por causa da água. Aqui do lado nós temos um arroio da igreja. Vocês já viram que tem um arroio aqui? Tem gente que chama de valo, mas é um arroio. Arroio Passinhos é o nome. Você já viu de tudo nesse arroio. Pneu de moto. Já viu capacete, ratazana, águia, morcego. Não tem o que você não encontra ali. Uma Caloi 10 tem ali dentro. Uma Barbie. Só não tem água potável. E tem outra coisa que não tem ali. Não tem na volta desse arroio, desse valo. Você já viu uma árvore seca? Uma árvore que não é verde, só uma. Não, passei ali, tem uma árvore ali que secou na beirada do valo. Não tem. Porque é o poder da água. Claro, ali ainda está carregada de nutrientes outros, né? Que é o nutriente número 2, a gente chama. Não vou explicar o que é. Mas, gente, aonde passa a água, tem folha, tem vida. E quando então o homem leva esse ser divinal, leva o homem à margem, então ele olha na beirada, tudo é bonito, tudo é verde novamente. E tem mais, ele vai dizer, olha, aonde essa água passar, aonde tem uma grande concentração de sal que não tem vida, porque nós somos o sal, mas o sal na água, ele é um problema. Por isso que o Mar Morto tem esse nome, porque a grande concentração de sal não permite criação de espécies de peixe, por exemplo, somente não a grande maioria. Então essa água, onde ela passa, e quando ela desemboca no mar, aonde ela desemboca, ela vai tirando essa salinidade e vai transformando essa água em água potável, e vai gerando vida. E agora você pode jogar as suas redes em toda a margem onde essa água chega, porque essa água, ela vai gerando vida e agora vai dando peixe. E as árvores que estão na beirada desse rio, que também são nutridas por essa água, elas dão muitos frutos a todo mês, diz a palavra. E tem mais, as folhas das árvores. Ele relata que a árvore que está sendo nutrida por essa água, por esse rio, as folhas das árvores, elas curam as pessoas. É muita vida. Tá, tudo bem, já entendi o que aconteceu. Agora uma grande pergunta: o que tem a ver comigo? Essa eu não vou saber dizer, não, estou brincando.
Tudo que acontece no Antigo Testamento, primeiro que essa passagem ela já se cumpriu. Essa não é uma profecia de algo que vai acontecer na tua vida. Essa profecia sobre a reconstrução do templo, a libertação do povo, ela já aconteceu. Mas tudo que acontece, a gente de alguma maneira sempre tem que entender esse Antigo Testamento, esse passado, como uma sombra, inclusive da nossa vida. Toda vez que eu olho para o povo de Israel, eu consigo me enxergar um pouco, fazer uma leitura e enxergar o Vinícius lá. Porque eu não sei se você se identifica, mas a gente tem essa tendência de que quando as coisas estão favoráveis a nosso respeito, nós temos uma tendência natural, humana, bem humana, a nos distanciarmos da presença de Deus. Mas se o sapato apertar, como a gente usa o exemplo, pelo menos na minha faixa etária usa, quando aperta o sapato, a gente corre para Deus. A gente diz, nossa, eu preciso tanto de Deus, a gente diz, esse problema, só Deus para me resolver. Então a gente se vê, eu adoro um exemplo que uma vez eu aprendi com a Letícia, eu vi ela usando, que quando a gente vê a história de Davi e Golias, né? A Letícia, ela é muito cultura, quem olha não dá nada. Mas gente, ela e a outra outra gêmea também, né? Nunca sei quem é quem, mas eu acho que foi a Letícia. Veja bem, quando a gente olha a história de Davi e Golias, com quem tu se identifica? Davi ou Golias? Ou será tu é os irmãos de Davi, que estão escondidos no mato, amedrontados? Porque também pode ser tu, o que está no meio do mato escondido, dizendo, essa guerra não é minha. Deixa lá esse cara afrontar o povo de Deus. Então a palavra, nós precisamos nos encontrar na palavra. O próprio Jesus abre a escritura e ele vai dizer assim, abriu o rolo em Isaías e lê o texto, que se refere a ele mesmo. Ele diz o que está escrito aqui, soy yo. Ele falou em espanhol, foi a única vez que Jesus falou em espanhol, foi essa vez. Porque o Espírito está sobre mim, porque Ele me ungiu para curar, trazer liberdade aos cativos, enfim, toda aquela... Ele falou, é eu, soy yo, né, em espanhol. Gente, então esse texto, ele fala para mim, usando ele como um panorama, um plano de fundo, ele fala sobre a nossa história da nossa vida, sobre a minha vida. Veja bem, nós também, agora nós vivemos em uma outra era, que o templo não é o templo que é a habitação de Deus, não é mais esse templo aqui. A gente ama esse lugar, ama essa casa, a gente ama propulsão, né, gente? Mas, olha só, não é esse templo que é a casa de Deus. Porque o próprio Deus vai dizer, não habito agora em casas feitas por mãos de homens. E agora eu e você, nós somos templos do Senhor, somos a habitação do nosso Deus. A forma que Deus decidiu se revelar foi através do Espírito dele na nossa vida, no meu coração e no teu coração. Agora, esse templo destruído é exatamente quem nós somos distanciados de Deus. Existia um primeiro Vinícius lá no jardim, que era alguém que tinha um contato, uma relação direta com Deus através lá em Adão. Só que por causa do pecado, essa conexão com Deus foi quebrada. Agora Deus vem e faz um desenho, um plano novo de redenção. E nesse holograma, nesse plano de salvação, agora nós temos uma nova oportunidade. Esse templo, ele é reconstruído. A nossa identidade, ela é restaurada em Deus. E agora eu posso ser novamente como era lá em Adão. Ter acesso a Deus, ter acesso ao Espírito de Deus, me comunicar com Deus, orar a Deus, falar com Deus, pedir para Deus, adorar a Deus, assim como o homem no princípio deveria ser. Essa reconstrução é a nova natureza que nós recebemos de Cristo, quando aceitamos Jesus como Salvador da vida da gente. Agora nós não somos mais
esse templo destruído, essa natureza quebrada, caída. Nós vivíamos num lamaçal de pecado, e por causa daquilo que Jesus fez pela vida da gente, e quando nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, nós somos reconciliados com Deus novamente. Então o nosso templo, ele é restaurado. Se alguém aqui nunca tomou essa decisão de entregar a vida para Jesus, saiba que essa é a decisão mais importante da tua vida, e tu precisa tomar ela hoje, porque a tua salvação depende disso. Agora, quando nós aceitamos e nós somos reconciliados, somos filhos de Deus, então acontece esse processo, que é um processo maravilhoso, que é um processo onde primeiro a nossa identidade ela é restaurada. Nós somos curados e nós entendemos que nós somos o quê? Filhos de Deus, filhos perfeitos de Deus. Esses dias atrás, esses meses, eu preguei no UP. Tem pessoal do UP aqui? O grito deles é mais fino que o de vocês do Propulsão. Saiba identificar. Quando eu falei lá, eu falei um pouquinho sobre a minha identidade e sobre as crises que eu tive na minha identidade quando eu era um adolescente. Porque eu tinha mais ou menos uns 150 quilos a menos do que eu tenho hoje. Eu era muito magro, uma pessoa que era extremamente esquelética. Eu tinha um complexo terrível assim, do meu gogó. Eu tinha 1,5 metro de gogó aqui, que agora a papada esconde, graças a Deus. Eu era muito alto assim, eu tinha tipo 58 quilos com a minha altura. Gente, não era qualquer vento que eu podia pegar. Então, eu tinha um complexo de inferioridade. Cara, tudo que falava que a pessoa podia fazer para engordar, eu fazia. E deu certo, glória a Deus. Então, era um problema que eu tinha na minha identidade. Agora, como é que eu resolvia isso? Eu resolvia a minha identidade. Eu só tenho mais 9 minutos? Não, pessoal, não vai dar. Não vai dar nem para chegar na metade. Estou brincando. Vou acabar em 9 minutos, em nome de Jesus. Então, como é que eu resolvi a minha identidade? Eu resolvi a minha identidade desviando a atenção de mim para as outras pessoas, fazendo o que a gente chama hoje popularmente de bullying com as outras pessoas. Então eu ria das pessoas porque elas eram gordas, porque elas usavam óculos, porque elas tinham o cabelo de um jeito. Eu ria de coisas que provavelmente hoje eu seria pelo menos preso, né? Piadas com pessoas por causa da cor, porque eram negros. Gente, de tudo. Tu riu, mas não deveria. Tu deixou o inimigo te usar por um momento. Porque eu estou contando uma coisa triste. Então agora olha só o que aconteceu. Então eu desviava, era a forma de dizer assim, resolvo o meu problema. Mas só diz respeito ao quê? Ao vazio da minha existência, a minha identidade não resolvida. Em algum momento da minha existência, eu não sei quando é que foi, mas eu tive de fato um encontro genuíno com Jesus. E a partir do encontro genuíno com Jesus, eu sou a pessoa que sou hoje, que tem que ter inclusive um cuidado com a minha estima, porque ela é altíssima. Eu olho no espelho e digo, meu Deus, que é isso, meu pai? Meu Deus, que coisa mais linda. Gente, porque eu acho mesmo. Eu olho e eu digo, meu Deus, isso é maravilhoso. Eu desfilo, eu me olho de lado, eu me olho de frente no espelho, faço pose e pá. Uma série de coisas. Porque eu me adoro. Desabafei. Tem a ver comigo? Não, gente, não tem a ver comigo. Tem a ver com a obra que o Espírito de Deus pode fazer na vida da gente. Quando a gente aceita Ele, é curado, a nossa identidade é curada. Mas a gente é curado dos nossos medos, a gente é curado dos nossos traumas. A gente é curado das nossas desilusões amorosas. Alguém já sofreu uma desilusão amorosa? Aí levanta a mão, gente, bem alto, para todo mundo conhecer. Já, eu também. Alguém já foi traído? Levanta a mão. Não quer dizer que é traído pelo marido, a mulher, traído por alguma pessoa. Foi traído? Levanta a mão. Quem foi traído? É um monte de coisa que machuca a gente, que vai desconstruindo a nossa identidade, vai desconstruindo quem a gente é.
É coisa do diabo, do demônio, do capeta, gente. E agora Deus vem e faz um novo desenho de um novo templo. E esse novo templo, ele é perfeito, medida exata, restaurado, uma nova identidade. E agora, quando tu aceita Jesus na tua vida, tu recebe o Espírito e tu entende que tu é filho de Deus. E quando tu entende, cara, que tu é filho de Deus, tu te aceita como tu é. Magro, gordo, mais alto, mais baixo, alemão, negro, com orelha bem pequenininha, grande, cabelo crespo, cabelo encaixado. A tua identidade é curada, porque é assim que tu é filho de Deus. E não é que tu não esteja de alguma maneira, sei lá, despreocupado com a opinião alheia, não é isso. Mas tu diz, tudo bem, eu entendo a tua opinião, mas não importa o que tu acha ao meu respeito, sobre se eu ser bonito ou feio, se eu ser branco ou preto, não importa, gordo ou magro, é que eu sei quem eu sou para Deus. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus, é isso que eu sou. Agora esse é só o primeiro passo, porque depois, e é uma decisão nossa, porque daí quando a gente toma essa decisão, vem o segundo passo, que é uma palavra de Deus. Olha só, abandona as práticas antigas, gente. Parem de se prostituir, parem de adorar outros deuses. Que a nossa natureza é assim, a gente é cheio de ídolos, cheio de deuses. Esses deuses podem ser inclusive a gente mesmo, o que a gente tem, o que a gente possui. Eles param a gente de se prostituir também. Para com a prostituição sexual, mas para com a prostituição com outros deuses. Para com a prostituição com outros senhores, porque se vocês pararem, se vocês me obedecerem, eu vou habitar em vocês para sempre. Olha que lindo. Isso é lindo demais, cara. E daí ele diz assim, olha, deixa eu te mostrar algo. Anda aqui por dentro dessa água comigo por 500 metros. É raso, não é 500 metros. Aqui, ó. É um evangelho superficial, que não muda a vida da gente, e nem muda a vida de quem está na volta da gente. É muito raso. Então ele diz, tu quer mais? Tu aceita mais? Vamos mais 500 metros. Aí tu vai te aprofundando no evangelho. Até que a tua natureza... Gente, vamos confessar, nós somos pessoas boas, não somos? Quem é uma boa pessoa aí, levanta a mão, que nem eu. Tem boas práticas de justiça. Por exemplo, se pegar fogo na casa de uma pessoa, tu ajuda numa vaquinha? Ou com uma roupa que tu tiver para doar para a pessoa? Quem ajuda aí, levanta a mão, gente. Quem pode ajudar? São as pessoas boas. Mas é suficiente essas ações de bondade? Não são suficientes. Porque se de fato nós fôssemos pessoas boas, Deus não precisaria ter mandado o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer pela gente. Então, porque o próprio Jesus falou, gente, quando chamaram ele os fariseus de bom mestre, não, bom mesmo é o meu Pai que está no céu. Bom é o Pai, o próprio Jesus falando sobre si, ele que era Deus. Então nós precisamos disso. E agora a gente decide se aprofundar, se entregar a nossa existência completamente para esse Deus. E quando a gente faz isso, e a gente mergulha por completo, morre a nossa natureza, morre a nossa vontade, morre tudo aquilo que é obra da carne. Prostituição, adultério, glutonaria, bebedice, tudo morre lá. E nasce uma nova natureza na gente, que é aquela que produz os frutos, que são os frutos do Espírito: bondade, alegria, amor, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não tem nenhum tipo de lei. Então toda a bondade que pode habitar em mim, habitar em você, é a bondade de Deus, não tem a ver com a gente, porque a gente é o templo destruído, e a gente precisa desse Deus, e Ele está convidando a gente para entrar nesse rio.
que é a presença dele, o Espírito dele que flui e nos convida para uma imersão, onde a nossa natureza, ela de fato é morrida, como diz o Chaves. Morre a nossa natureza, morre o nosso eu, morre a nossa vontade, e nasce a natureza que é a natureza do Espírito na gente. Somos vivificados pelo Espírito. Agora, apesar disso ser extremamente sensorial, também é extremamente racional da gente dizer: eu quero essa experiência, eu quero mais de Deus. É sensorial porque eu não consigo explicar para alguém. Você disser para mim assim: uau, Vinícius, você precisa comer um hambúrguer no Madeiro. Quem já comeu hambúrguer no Madeiro, levanta a mão. Eu não comi, vou baixar a minha, levanta de vocês. Você vai dizer: uau, o hambúrguer do Madeiro. Eu vou dizer: cara, mas eu já comi o X do Bascão. Vai dizer: não, cara. Eu disse: não, cara, o X do Bascão, ele é maravilhoso. Tem aquela gordura da chapa ali que eu adoro, sabe? Tu vai dizer: não, cara, o Madeiro é uma carne que é grelhada no fogo. Vou parar de falar que está me dando fome, meu Deus, no meio da mensagem. Não tem como você me explicar algo que você provou. Você provou, você experimentou. Quem curte o Maczinho aí, levanta a mão. O Maczinho, todo mundo, né? A maioria dos jovens. Nós jovens. Dizem os especialistas que no Maczinho tem uma substância. E você precisa prestar atenção nisso. Quando tu passa na frente do Mac e você sente o cheiro do Mac, o cheiro, a tua boca saliva. Eu achava que isso era uma grande bobagem, até que me contaram e eu vi que realmente era verdade. Quando sente o cheiro do Mac, assim, parece que dá vontade de comer Mac. Mas tem como explicar isso para uma pessoa que não experimentou? Não tem. E por último, meus amigos, é o que esse rio pode provocar e promover na existência humana. Porque aonde esse rio passa, agora eu lembro do encontro de Jesus com a mulher na beira do poço. Evangelho de João, capítulo 4. Ele dizendo para a mulher: se tu beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Parece conhecido para vocês? Se vocês me obedecerem, a minha presença vai estar sempre contigo, sempre com vocês. Se tu beber da água que eu te der, vai curar a tua existência, e do teu interior fluirão rios de água viva. É por isso que quando a gente entrega a vida para Jesus, aceita Jesus, e a gente decide viver uma experiência renovadora com o Espírito, de entrega da nossa existência na totalidade, na presença de Deus, aonde a gente anda, tem vida, gente. Tem abundância de peixe, tudo que a gente faz prospera, cara. Antes não tinha peixe, mas agora, conforme essa água ela vai correndo, essa água, aonde ela passa tem prosperidade, tem peixe. Não pense que prosperidade, gente, é dinheiro, porque tem gente que tem muito dinheiro e não é próspero. Mas a prosperidade de aonde você andar, o que você fizer, você ser bem sucedido, as pessoas à tua margem, elas são abençoadas. Você é frutífero. E não só é frutífero as folhas, não só o fruto, essa árvore ela tem folhas, e as folhas elas curam. Venceu o tempo, vou ter que orar. Quem me dá mais 5 minutos? Mas dá um monte, 5, 10, essa piada é muito antiga. 5, 10, 15, 20, não, estou brincando. Eu vou orar com vocês. Eu vou orar porque é essa a mensagem que Deus colocou no meu coração.
de que a gente precisa se aprofundar numa experiência genuína com Ele. Se a gente de fato entregou a nossa vida para Jesus, a nossa existência tem que fluir vida, água cristalina, purificadora, que atinge a nossa existência, começa na gente, mas vai atingindo tudo aquilo que está à margem da nossa existência. A nossa família, os nossos filhos, nossos pais, nosso ambiente de trabalho. As pessoas vão sendo influenciadas por essa água que corre. A existência delas também vai sendo saciada através da nossa vida. Isso é de alguém, de um discípulo de Jesus, que decidiu andar mais 500 metros e se aprofundar numa experiência genuína com Deus. E agora a natureza não é mais uma natureza humana, mas houve uma reconstrução desse templo. Já é um novo ser, uma nova criatura, que é uma criatura que tem valores, princípios e tudo aquilo que é de bom do reino de Deus na existência, que atinge o seu interior, flui do seu interior e atinge quem passa pela existência dele, atinge no bom sentido. Vamos ficar em pé.